Bem-vindos de volta ao Redação Nota 1000. A aula de hoje é sobre o procedimento de correção da redação do Enem. A sua redação tem a chance de passar por até 6 corretores. É claro que isso não acontece com a maioria dos textos. Normalmente a redação é corrigida por 2 pessoas, corretor 1 e corretor 2, que não têm contato um com o outro. Você pega a nota dos dois, faz uma média aritmética e encontra a sua nota final. Mas às vezes você pode também passar pela correção de um terceiro e, dependendo da situação, ainda ter seu texto analisado por uma banca composta por outros 3 professores, outros 3 corretores, que não são os 3 primeiros que nós analisamos. Então, existe a chance de você ter seu texto analisado por até 6 pessoas, embora isso não seja o mais frequente. E quando que isso acontece? Como funciona a correção da redação do Enem? Vamos fazer uma análise do procedimento aqui. O primeiro passo, a primeira possibilidade, é que o seu texto seja analisado por 2 corretores de forma independente. Corretor 1 e corretor 2. Se as notas não apresentarem discrepância, a sua nota final já é encontrada simplesmente por meio da média aritmética da nota atribuída pelos 2. Você divide, soma as duas e divide por 2 e encontra a sua nota final. E o que vem a ser discrepância? O que é que o Enem quer dizer quando ele fala que as notas são discrepantes? Discrepância é uma diferença na nota total superior a 100 pontos ou uma diferença em alguma competência superior a 80 pontos. Então, se entre o corretor 1 e o corretor 2, em uma daquelas 5 competências analisadas pelo corretor do Enem, derem notas que tenham a diferença maior do que 80 pontos, você vai ter uma discrepância. Se apesar de não haver dentro de nenhuma das 5 competências uma nota superior, uma diferença superior a 80 pontos, se no total houver uma diferença superior a 100, haverá também discrepância. Então, neste caso, caso haja discrepância, a sua prova de redação será analisada por um terceiro corretor. Então nós veremos o segundo passo, a segunda possibilidade. Se a sua correção não acabar aqui, você tem a sua prova analisada por um terceiro corretor, C3. Vamos pegar uma hipótese aqui para poder ver isso. Por exemplo, se o corretor 1 te dá 760 pontos e o corretor 2, mais rigoroso, te dá 640 pontos, existe uma diferença superior a 100 pontos. Então houve discrepância na nota total. Se houver isso, a sua prova vai para um terceiro corretor. E como que acontece? Bom, no momento da correção, o seu corretor ele pode se aproximar mais do corretor 1 ou mais do corretor 2. Se ele se aproximar mais do corretor 1, como é o caso deste primeiro asterisco, você ignora a nota do corretor 2 e faz o somatório com a respectiva divisão. Então, nessa hipótese, sua nota seria 760 pontos do corretor 1 mais 720 pontos do corretor 3, dividido por 2, nota total 740. Se a nota do corretor 3 se aproximar mais da nota do corretor 2, você ignora a nota do corretor 1 e faz a média aritmética. Como seria caso ele te desse, o corretor 3 te desse 680 pontos, aqui no segundo asterisco. Você teria como nota 640 do corretor 2, 680 do corretor 3 divididos por 2, nota total 660. Mas veja que neste caso a nota não foi discrepante, pelo menos em relação a um dos corretores. Se a nota do corretor 3 ela não é discrepante dos 2 ao mesmo tempo, você não tem necessidade de uma banca analisar o seu texto. Se a nota do corretor 3 não é também equidistante dos 2, você não tem necessidade de uma banca analisar o seu texto. Então, nesta hipótese aqui, você teria sua nota já dada ou por esta fórmula, caso o corretor 3 se aproximasse mais da nota do corretor 1, ou por esta fórmula aqui de baixo, caso o corretor 3 se aproximasse mais da nota do corretor 2. Mas ainda há a possibilidade de mais uma etapa, de mais um passo. Em que situação isso vai acontecer? Caso exista equidistância entre a nota que o corretor 3 atribui e as 2 notas já atribuídas pelos corretores 1 e 2. Por exemplo, se o corretor 1 te dá 800 e o corretor 2 te dá 600, há discrepância, diferença superior a 100. Quando o corretor 3 faz a correção, ele te dá 700. A diferença entre o corretor 3 e o 1
foi de 100, entre o 3 e o 2 também de 100. Então houve equidistância. Não dá para você analisar mais por meio da aproximação. Você vai descartar a nota dos 3 e a sua prova será analisada por uma banca composta por 3 professores, 3 corretores que te darão a nota final, ignorando tudo isso aqui. Outra possibilidade de você ter a prova avaliada pela banca corretora. Se você tiver a nota de C3 discrepante dos outros 2 corretores. Exemplo, corretor 1 te dá 800, corretor 2 te dá 640. Há discrepância, diferença superior a 100. Vai para o corretor 3, ele te dá 520, continua havendo discrepância. C3 e C2, uma diferença superior a 100 pontos. C3 e C1, uma diferença muito superior a 100 pontos. Então houve discrepância em relação às 3 notas. Você ignora as 3 notas e a banca de professores vai fazer uma análise e vai te dar uma nota independente disso aqui. Certo? Então existem essas possibilidades de correção. Só que normalmente as provas são corrigidas apenas por 2, porque esses casos de discrepância tão grandes para chegar até a banca são bem raros. Até mais!